Olá, tudo bem? Vamos fazer uma experiência e eu quero trabalhar contigo um conteúdo muito importante para provas como a prova do Enem. A gente vai falar hoje a respeito de quê? De progressão aritmética e vamos fazer de uma maneira aqui um pouco diferente do que eu faço normalmente no canal. E eu queria, antes da gente começar, te lembrar que quando você se inscreve num canal independente, você colabora e incentiva para que mais conteúdos sejam produzidos. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você gostou do conteúdo, lá no final, dá um joinha. Na verdade, já dá um joinha agora e vai que você não gosta, você tira o joinha no final, mas inscreva-se no canal, isso é muito importante. Compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe com todo mundo, é fundamental para que os canais pequenos possam crescer e que as pessoas tenham conteúdos diversos. Eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte: se a gente vai falar a respeito de progressão aritmética, a gente tem que começar pensando no seguinte. Vamos imaginar aqui uma PA bem elementar e eu vou te dizer que essa PA é 2, essa PA é 6, depois 10, depois 14 e assim sucessivamente. Se a gente levar isso em consideração, deixa eu te perguntar uma coisa: quem é o primeiro termo dessa progressão? Professor, primeiro termo, você escreve uma letra minúscula e um número pequenininho subescrito ali embaixo. Então, o primeiro termo, nesse caso, ele é igual ao quê? Ele é igual a 2. O segundo termo é igual a quanto? É igual a 6. O terceiro termo é igual a 10 e assim por diante. Ótimo. Se a gente entendeu essa história, existe uma ideia que a gente tem que levar em conta. E essa ideia é chamada de quê? É chamada de razão de uma progressão aritmética. Veja uma coisa, você está notando que qual é o próximo termo dessa progressão? Dá uma olhada comigo, eu tenho 2, depois eu tenho 6, depois eu tenho 10, depois eu tenho 14. Você vai me dizer: professor, cada termo está aumentando de 4 em 4. Cada termo é igual ao termo anterior aumentado em 4. E se a gente levar esse pensamento em conta, eu quero que você veja uma coisa: essa característica, esse aumento de 4 em 4, neste exemplo, que poderia ser um aumento de 10 em 10, de 5 em 5, poderia, entre muitas aspas, aumentar de -2 e -2, que aí, na verdade, não seria um aumento, né? Seria um decréscimo. Quando a gente levar esse pensamento em conta, eu quero que você veja uma coisa: essa ideia, o aumentar ou diminuir sempre um valor constante, é o que a gente chama de quê? É o que a gente chama de razão de uma PA. E aí, olha só, você vai me dizer que a razão representada pela letra R e não é representada pela letra R porque é razão. Quer ver uma coisa? Razão é igual ao segundo termo menos o primeiro, que é igual ao terceiro termo menos o segundo, que seria igual ao quarto termo menos o terceiro e assim sucessivamente. Veja comigo, neste exemplo, você vai me dizer que a razão, ela é igual a quanto? Ela é igual ao segundo termo menos o primeiro termo, que nos daria uma razão igual a 6 menos 2, que vai nos dar uma razão igual a quanto? Razão igual a 4. Legal. Se a razão é igual a 4, e a gente já tinha identificado essa história, você tem que ficar atento a um detalhe que vai sair daqui, olha só, que é o seguinte: às vezes a gente precisa da ideia da razão, embora a gente ainda não tenha a razão. Então dá uma olhada comigo. Eu estou lhe dizendo que A2 é igual a A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Bom, se A2 menos A1 é igual a A3 menos A2, vamos pegar esse A2 negativo e trazer ele para cá. A2 mais A2 vai nos dar 2 vezes o A2. Aquele A1 negativo vem para cá positivo. Então vai nos dar A1 mais A3. E aí você pode me dizer o seguinte: olha, em uma PA qualquer, o dobro de um termo é igual ao termo anterior mais o termo posterior. E é importante notar que eu estou te mostrando isso com o A2, o A1 e o A3. Mas isso vai funcionar em qualquer lugar de uma progressão.
Então, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, se você está resolvendo um exercício e você tem lá 2 vezes o A17 é a mesma coisa que o termo anterior mais o termo posterior, perfeito? Então, a gente pensa na regra com o A1, o A2 e o A3, mas isso vai funcionar em qualquer lugar da progressão, certo até aqui? Pois bem, se a gente sabe dessa ideia, eu quero que você veja uma coisa. Nessa progressão, nós temos o primeiro termo, nós temos o segundo termo, nós temos o terceiro, o quarto, 10º, 20º, mas eu quero te perguntar, você sabe que a razão dessa PA é igual a quanto? A razão dessa progressão aritmética é igual a 4. E aí, olha só, estamos falando de progressão aritmética. Esse é um tema com uma incidência muito grande aí em provas do Enem e outras provas de maneira geral. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, para se inscrever. É muito importante quando você se inscreve, você incentiva, ajuda o canal a ficar conhecido e com isso motiva os criadores a produzirem mais e mais conteúdo. Eu quero te perguntar uma coisa, vamos lá. Quem é o segundo termo, professor? Eu posso dizer nessa progressão que o segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão. Ótimo, perfeito. Quem é o terceiro termo, professor? Eu posso dizer que o terceiro termo 10 é igual ao segundo termo mais a razão. Ótimo. Agora, quem é o 19º termo dessa progressão? Quem é o 1000º termo dessa progressão? Ou seja, a gente tem que criar uma ideia para que eu consiga encontrar o que eu vou chamar de quê? O que eu vou chamar de termo geral dessa progressão. Quem é o termo geral? O termo geral é aquele termo que vai te permitir encontrar qualquer termo da progressão aritmética. E aí você vai começar pensando comigo da seguinte maneira, olha só, deixa eu colocar aqui para ti, ó. Vamos lá. Quem é o segundo termo? Professor, o segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão. Ótimo. Quem é, me diga, o terceiro termo? Professor, o terceiro termo é o segundo termo mais a razão. Mas aí eu quero chamar sua atenção para um detalhe muito importante que é: quem é o segundo termo, professor? Nós sabemos que o segundo termo, deixa eu colocar ele aqui, ó, é igual ao primeiro termo mais a razão. Então, peraí. Quer dizer que o terceiro termo é igual ao segundo termo mais a razão. Ou, em outras palavras, o terceiro termo é igual ao primeiro termo mais 2 vezes a razão. O terceiro termo é igual ao segundo termo mais 2 vezes a razão. Professor, quem é o quarto termo? Olha, o quarto termo é o terceiro termo somado com a razão. Mas, conforme você está vendo, o terceiro termo, seguindo a mesma lógica lá de cima, é igual ao primeiro termo mais 2 vezes a razão, o que faz com que o quarto termo dessa progressão seja o terceiro, que você está vendo aqui quanto ele vale, mais a razão. Ou, em outras palavras, quer dizer que o quarto termo é igual ao primeiro termo mais 3 vezes a razão. Eu vou dizer, professor, peraí, se a gente sabe disso, pensa comigo, quem é o quinto termo dessa progressão, professor? O quinto termo é o quarto termo mais a razão. Ou, olha comigo agora, muita atenção, você vai perceber que a gente tem aqui, ó, eu posso ler essa ideia fazendo assim, ó, o 2 menos aquele 1 que está lá vai nos dar 1 vez a razão. O 3 menos esse 1 que está aqui vai te dar 2 vezes a razão. O 4 menos este 1 que está aqui vai nos dar 3 vezes a razão. Então, de uma maneira geral, você pode me dizer o seguinte, olha só, falando agora especificamente, deixa eu tirar isso daqui, falando agora especificamente de um termo geral, você vai me dizer o seguinte, professor, então eu posso dizer que o AN, que é qualquer termo, pode ser definido como o A1 mais, olha comigo, 2 menos 1 vezes a razão,
3 menos 1 vezes a razão. 4 menos 1 vezes a razão. O A1 mais N menos 1 que multiplica a razão. E aí eu preciso te contar uma coisa. A gente está olhando para essa ideia e parece que eu sempre tenho que usar o quê? Que eu sempre tenho que usar o A1 lá. Mas talvez eu possa usar outros valores nessa história. Então, tanto que eu usei, olha só. 3 menos 2 deu uma vez a razão. 4 menos 3 deu uma vez a razão. Ou seja, você poderia me dizer que, eventualmente, o AN pode ser igual a um valor AK qualquer. E quem é AK? AK é o segundo, terceiro, o quarto, 10º, 20º, sei lá, qualquer termo, depende das informações do enunciado. O AK, tudo isso mais N menos K, que multiplica a razão, né? Aqui é razão, ok? Se a gente levar, ficou parecendo um N, mentira, não é? Razão. Se a gente levar isso em consideração, você tem aqui o quê? O termo geral dessa expressão. Esse termo geral serve para que você consiga encontrar o quê? Qualquer termo de uma progressão. E aí, dá uma olhada comigo. Se a gente considerar essa progressão que está lá atrás, eu vou pôr um exemplo aqui, ó, e vou te perguntar o seguinte. Nós sabemos que o A1 é igual a quanto? O A1 é igual a 2. Nós sabemos que a razão é igual ao quê? É igual a 4. A vantagem de usar a primeira fórmula é que apenas com o A1 e a razão, eu consigo encontrar o quê? Qualquer termo dessa progressão. Ou seja, se eu tenho o A1 e a razão, me diga quem é o 27º termo dessa progressão. Professor, a gente pode dizer, usando a fórmula, que o 27º, vou colocar ele aqui, ó, o 27º termo é igual ao A1 mais, olha comigo, 27 menos 1, que vai nos dar 26 vezes a razão. Ou seja, o 27º termo, nesse caso, é igual a 1, que vale 2, mais 26 vezes a razão, e a razão vale 4. Ou seja, o 27º termo é igual a 2 mais 26 vezes 4, vai nos dar exatamente 104, ou seja, o 27º termo é 2 mais 104, que vai nos dar 106 como resposta final. E com isso, a gente consegue calcular o quê? A gente consegue calcular o termo geral de uma progressão aritmética. Quando a gente pensa em exercícios falando sobre isso, eles podem te contar história, pode ter alguma ideia associada à soma dos termos de uma progressão aritmética, pode-se falar de interpolação em uma progressão aritmética, e tudo isso a gente vai ver quando? A gente vai ver nas próximas aulas. Acompanhe esse conteúdo, vai ter aqui uma lista de exercícios para você trabalhar essa ideia. Nós nos encontramos na próxima aula. Grande abraço. Lembra, se você ainda não se inscreveu nesse canal, essa é a hora de se inscrever. Gostou dessa aula? Deixa um like aqui. Além disso, teve alguma dúvida? Põe nos comentários. Gostou dos exercícios? Põe nos comentários, manda para os amigos, espalhe essa aula, ok? Meus caros, boa semana. Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.